Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre os colombianos. O Vasco vai permanecer com eles e vai exercer seu direito de compra, mas tem uma estratégia aí para fazer isso. E vamos falar também sobre João Arias, né, que estava especulado no Vasco. A TNT acabou de fazer uma entrevista com ele, que ele deu prioridade a um outro clube rival, o Vasco Regional. Tudo isso já salve, salve galera do Vascão. Boa noite para todo mundo. E o último boa noite, né, na verdade, não penúltimo, porque amanhã, desculpe, amanhã às 6 da noite vai ser o último boa noite de 2026. Já desejando um feliz ano novo para todo mundo, né? Mas é um penúltimo boa noite de 2025. E o Vascaíno ainda nessa expectativa, né? Sobre o elenco que será formado em 2026, que vai ter um monte de competições ao longo do ano para o Vasco disputar. Bom, vamos lá. Vamos começar com os colombianos, tanto o Cuesta quanto o Das Gomes, passando também pelo Robert Renan, que no caso o Robert Renan é brasileiro, mas do Cuesta e do Gomes, Andrés Gomes, né? Eu falei Carlos Gomes, não sei porquê, Andrés Gomes. O Vasco contratou no meio da janela desse ano por empréstimo com obrigatoriedade de compra caso os dois chegassem a uma meta, e eles chegaram. O Vasco teria que exercer esse direito de compra. No caso do Cuesta, que o contrato vai até o dia 5, o Vasco vai fazer um novo empréstimo com 1,5 milhão, mas já chegou a um acordo de, no final desse contrato, que será até o fim do ano que vem, fazer essa compra para ter o jogador definitivo. O Andrés Gomes também, o Vasco vai exercer o seu direito de compra, está negociando com o clube turco, que ele vem da Turquia, que vai também exercer esse direito de compra. Foram os jogadores que vieram e agregaram muito ao Gigante da Colina, né? O Andrés Gomes, por exemplo, caiu de graça na torcida vascaína. Ele foi até convocado, tanto o Cuesta quanto o Andrés Gomes foram convocados para a seleção colombiana. Estão inclusive com a esperança de ser um dos que vão tentar o título inédito da Colômbia na Copa do Mundo do ano que vem. O Andrés Gomes realmente caiu na graça da torcida, e vamos esperar que a diretoria anuncie, né, a permanência dele e ter comprado ambos os jogadores. Bom, e na TNT acabei de ver a entrevista do João Arias, que estava sendo especulado no Vasco, ainda está. Alguns canais especulam ele. Ontem eu peguei também um falando da amizade que o Arias tem com o Fernando Diniz. Mas ele deu uma entrevista para a TNT dizendo que o foco está lá na Inglaterra, no atual clube dele, embora ele não venha tendo uma sequência de jogos lá, mas que ele acredita que possa fazer essa virada, né, porque ele acredita no talento dele. Mas se ele viesse voltar ao futebol brasileiro, que o foco estaria na prioridade, estaria no Fluminense, que é um clube que ele tem carinho, né, que a família dele tem um carinho enorme, mas que não depende dele. Mas se houvesse esforço do Fluminense, ele daria prioridade ao tricolor das Laranjeiras. Bom, respeita-se.
Porque é raro, no mundo do futebol, um jogador ter essa identificação com o clube. É claro que o futebol é capitalista. Se um clube chegar com o dobro que o Fluminense oferecer, se ele não for aquele cara apaixonado, mesmo torcedor de arquibancada, quando encerrar a carreira vai estar lá na arquibancada torcendo, ele vai para o clube que oferecer mais. Eu respeito mais da forma que ele falou, da identificação que ele tem. O Fluminense se respeita, que é raro realmente no futebol hoje. Então, assim como eu respeitaria um jogador, respeitaria muito mais um jogador, falar, olha, se eu tiver que sair daqui, eu vou para um clube que me paga mais. Afinal, a vida do jogador é curta. Eu tenho que fazer um pé de meia, não só para mim, como para minha família também. Eu respeitaria também. Mas ele mostrou a identificação como o nosso Felipe Coutinho. Que tem uma coisa que tem que exaltar o Felipe Coutinho, apesar de eu ter algumas críticas em jogos decisivos, como na final da Copa do Brasil. Ele deveria ter chamado a responsabilidade para ele. Apesar disso, tem que ressaltar as coisas positivas do Felipe Coutinho, como é esse retorno do Vasco, que ele tinha mercado no futebol brasileiro, se ele quisesse, se ele fosse daquele que fizesse leilão, fosse para quem pagasse. Mas ele não teria voltado para o Vasco, até porque o Botafogo, o John Texel chegou a sondar ele, outros clubes do Brasil chegaram a sondar ele, todos que chegaram, eles já cortavam, falando, não, só quero voltar para o Vasco. E ele aceitou receber que o Vasco pode pagar. Então, assim, um jogador muito identificado com esse clube, apesar de não ser nosso, a gente tem que respeitar também. Eu respeito muito o John. Aliás, se ele quiser, estiver só olhos Fluminense. Mas vamos aguardar aqui, o futebol tem... Tudo muda muito rápido. Se no caso o Vasco vencer a concorrência, que o staff dele fala, você vai para o Vasco, ele vai. Então vamos aguardar isso nos próximos capítulos. Bom, e depois de falar da TNT, a TNT me lembrou um lance que ocorreu esse ano, que eu acho que foi uma das situações mais patéticas que ocorreram no Vasco em 2025. Vocês podem discordar, concordar, se tiverem outro lance que vocês achem mais ridículo. Claro que você não tem nada mais ridículo que, para mim, dizer que tá bom terminar o Brasileirão em 14º lugar. Nós, em termos individual de um jogador, eu não lembro algo mais patético que, lógico, só a transferência dele foi toda patética, né? E ele fazendo aquela live pastelona, dizendo que estava faltando trabalho, que queria vir para o Vasco, se não fosse para o Vasco, ele voltaria para Angola e viraria um gangster. É a mesma coisa que chegasse um brasileiro e falasse, olha, quero ir para um time, senão vou virar um traficante, um cara que vai desordenar a ordem pública, a segurança pública, porque o gangster é isso. Matou a gente rir porque foi engraçado, mas, por outro lado, com um showzinho de profissionalismo. Só disso, se eu sou empregador, se um dia esse canal aqui tiver condições de contratar estagiário, contratar outros jornalistas, o cara fizesse uma live dizendo que está faltando emprego, eu ficaria com o pé na frente, como que eu vou contratar com um cara que não mostra profissionalismo? Bom, já aquilo ali já era um sinal. E outras coisas também, para piorar,
Eu acho que foi, não lembro agora contra quem, que o Vasco começou com esse jogo, acho que foi contra o Bahia, que o Lorde Augusto, depois de tomar uns porros do Fernando Diniz, queria que a torcida gritasse o nome dele, porque ele acertou um chute. O único chute que ele acertou. E aí o goleiro espalmou para escanteio. Ele ter acertado a bola, ele ter ido na direção ao gol. Ele queria que o nome dele tivesse sido gritado. Bom, não sei o que é mais patético desse lance, um estudante de jornalismo dizendo que o cara era, o Lorde Augusto era um gênio, era o Pelé, só faltou dizer que era o Pelé Rolando, que ele aprovava aquela contratação e que ele não sabia porque o angolano ainda não era titular. Mas foi um lance, eu acho que olhando hoje para trás, um lance mais engraçados que ocorreram no Vasco em 2005, o cara querendo um nome gritado porque acertou um chute. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno. E o último, boa noite. Né? Já desejando feliz ano novo de 2005. Amanhã à noite. Até mais.